E se o Black Noir fosse parar no mundo de Diário de um Vampiro? No episódio 1 existe um personagem que, mesmo sem dizer uma única palavra, conseguiu conquistar milhões de fãs. Um guerreiro silencioso, letal e extremamente misterioso. Mas, e se, pouco antes de enfrentar o maior desafio de sua vida, seu destino mudasse completamente? E se Black Noir fosse transportado para o mundo de Diário de um Vampiro? É isso que nós vamos descobrir hoje. Então, sem mais enrolação, vamos para a história. A cena começa com a fachada do Buster Beavers Pizza Restaurant, um antigo restaurante infantil completamente abandonado. O prédio está desgastado, silencioso e tomado por um clima melancólico. A câmera corta para o interior. Black Noir caminha lentamente entre os brinquedos, mesas vazias e atrações esquecidas, observando o ambiente em completo silêncio. Depois de alguns passos, ele para diante de um painel com os mascotes do restaurante e permanece olhando para eles por alguns instantes. Em seguida, a cena corta para uma mesa. Black Noir abre algumas latas de comida e despeja o conteúdo sobre a mesa. Depois, ele se senta aos poucos. Os mascotes imaginários começam a surgir ao redor dele. Eles se aproximam, conversam entre si e compartilham aquele momento. Um deles experimenta a comida que está sobre a mesa, enquanto os outros permanecem próximos de Black Noir. Logo depois, a cena muda para um pequeno palco. As cortinas se abrem e o mascote Buster Beaver aparece. Buster olha para Black Noir e o chama pelo seu verdadeiro nome, Irving. Em seguida, diz que, mais cedo ou mais tarde, ele teria que enfrentar o Soldier Boy e que continuar se escondendo não resolveria a situação. Então, Buster relembra um episódio da infância de Irving. Ele recorda que, quando tinha 9 anos, Irving se escondeu naquele mesmo restaurante, na piscina de bolinhas, depois de um acidente envolvendo outra criança. Em determinado momento, ele demonstra irritação, cruza os braços e evita encarar os mascotes. Em seguida, ele pega a cadeira em que estava sentado, arrasta até perto de uma parede e se senta novamente, agora virado para a parede, ainda de braços cruzados, como se estivesse se recusando a ouvir ou reviver aquelas lembranças. A cena corta para um close no rosto do Black Noir. Ele continua sentado de frente para a parede, em completo silêncio, demonstrando uma expressão fechada e distante. Então, o esquilo aparece diante dele e diz: "Anda, Irving. Eu e os outros temos algo para te mostrar. Vamos." O esquilo estende a mão para Black Noir, se levanta da cadeira e pega na mão do esquilo enquanto leva a cadeira consigo, enquanto acompanha o esquilo. Os dois caminham até o centro de um palco. Black Noir coloca a cadeira no lugar e senta na cadeira, ficando de frente para o palco. Então, aquelas figuras começam a mostrar para ele momentos do seu passado, revelando partes da história de Irving e acontecimentos que mudaram o homem por trás da máscara do Black Noir. Sentado sozinho em uma das mesas estava Black Noir. Seu corpo permanecia imóvel. Sua respiração era calma. Por fora, ele continuava sendo o mesmo homem silencioso que todos conheciam. Mas, dentro de sua mente, uma batalha completamente diferente acontecia. As pequenas figuras que habitavam sua imaginação surgiam novamente ao seu redor. Elas caminhavam pelo restaurante, observavam Black Noir, de alguma forma, tentavam guiá-lo para uma decisão que ele havia evitado por muito tempo. Enquanto permanecia em silêncio, memórias do passado voltavam à sua mente. Missões, treinamentos, perdas, traições. Tudo aquilo havia levado Black Noir até aquele momento. Pela primeira vez em muito tempo, ele aceitava uma verdade que tentou ignorar durante anos. Não havia mais como fugir. Restava apenas um caminho. Enfrentar aquele que um dia esteve ao seu lado, e que agora representava a maior ameaça que ele já havia conhecido. As pequenas criaturas percebiam que a decisão estava tomada. Mesmo sem ouvir uma única palavra, elas entendiam. Black Noir finalmente estava pronto. Ele se levantou da cadeira. Por alguns segundos, olhou para o restaurante vazio. Aquele lugar havia guardado suas lembranças, seus medos e uma parte de sua história. Então, sem olhar para trás, caminhou até a porta e saiu.
Do lado de fora, o céu estava encoberto. Um vento frio atravessava a rua deserta. Black Noir ajustou seus equipamentos e começou a caminhar. Cada passo o aproximava de um confronto que poderia mudar tudo. Mas, poucos minutos depois, algo estranho aconteceu. O vento parou. Os sons desapareceram. A cidade inteira pareceu prender a respiração. Black Noir parou imediatamente. Seu instinto entrou em alerta. Ele olhou ao redor. Não havia ninguém. Nenhuma ameaça visível. Apenas uma sensação de que algo estava completamente errado. Então, o espaço diante dele começou a mudar. O ar parecia se distorcer. A realidade ao seu redor perdia a estabilidade. Pela primeira vez em muito tempo, Black Noir estava diante de algo que não conseguia compreender. Antes que pudesse reagir, uma luz intensa tomou conta de tudo. O mundo desapareceu. Silêncio. Quando abriu os olhos novamente, o chão já não era o mesmo. O asfalto havia desaparecido. Agora havia folhas secas sob seus pés. O cheiro da cidade não existia mais. Em seu lugar, apenas o ar úmido e frio de uma floresta desconhecida. Black Noir se levantou lentamente. Observou o ambiente ao redor. Árvores por todos os lados. Nenhum sinal de civilização. Nenhuma explicação. Instintivamente, colocou a mão sobre uma de suas armas e começou a caminhar entre as árvores. Depois de caminhar por alguns minutos entre as árvores, Black Noir percebe um brilho atravessando a mata. Era a luz dos faróis de um carro. Ele interrompe os passos e permanece imóvel, observando em silêncio. Poucos segundos depois, o som do motor rompe a tranquilidade da floresta. Seguindo a direção daquela luz, Black Noir atravessa a vegetação até alcançar a origem do clarão. À sua frente havia uma estrada. O carro já seguia ao longe, desaparecendo na escuridão da noite. Black Noir observa a pista por alguns instantes. Sem qualquer pista de onde estava ou para onde deveria ir, aquela estrada era sua única opção. Sem saber para onde ela levava, sem hesitar, decidiu seguir em frente. Então, alguns metros à frente, uma placa de madeira surgiu diante de seus olhos. Welcome to Mystic Falls. Black Noir permaneceu parado por alguns segundos, analisando aquele nome, tentando entender onde estava. Mas nenhuma resposta veio. Ele apenas continuou caminhando em direção à cidade. Fim do episódio 1.